Portugal vive em democracia há 49 anos. Foi pelas mãos dos militares que a ditadura foi derrubada, mas foi a ambição do povo português que trouxe a mudança. As mulheres ganharam direitos, todos podem votar, o acesso à saúde e à escola é gratuito, podemos fazer greves e impera a liberdade de expressão. Mas serão estes valores garantidos ou devemos para sempre recordar Abril? Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres, habitamos a substância do tempo. A madrugada chegou há precisamente 49 anos. 25 de Abril foi a festa, foi a liberdade, foi a poesia que saiu à rua. Enfim, o 25 de Abril, inesquecível, único. 25 de Abril de 1974. Morreu a senhora ditadura e nasceu a liberdade. A moça que derrubou a opressão, deu asas ao pensamento e à opinião e quebrou o silêncio, que acabou com as conversas em segredo. Tinha que ser tudo baixinho, porque as opiniões eram todas escutadas e eram todas vigiadas e que era preciso ter cuidado com os livros que se tinha em casa, com as conversas que se tinha. E, portanto, imagino a opressão que era sentida genericamente e, além disso, sabemos que sempre que havia uma tentativa de levantar a voz, de contradizer, de exigir direitos, de exigir condições de vida e de trabalho, houve sempre brutal repressão. Nessa altura, toda a gente que a gente não conhecia ou era informador da PIDE ou era agente da PIDE. Para ter a noção do que era, meu pai uma vez assinou um documento de convocação de uma greve. Uma grevezinha, porque naquela altura não haviam greves. Na Companhia Colonial de Navegação e, por ter feito essa assinatura, teve 2 anos proibido de trabalhar. E eu já era nascido, não tenho memória de ter passado fome. Não tenho, porque uma tia nossa, irmã de minha mãe, agarrou na família, levou para a casa dela e nunca nos faltou nada. Mas era assim que as coisas funcionavam. Portanto, a gente, um país inteiro, ver-se livre disto, da guerra colonial, que matou e estropiou muita gente, foi uma coisa indescritível. Na rádio, ouviram-se as canções E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho e Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, como senhas secretas para a saída dos militares dos quartéis. Passaram na noite de 24 de Abril, na mesma noite em que a artista australiana Joan Sutherland atuou num dos maiores palcos de Lisboa. Eu acho que é a primeira vez que conto isto. Houve uma representação no Coliseu da Traviata e no primeiro intervalo ouve-se pelos altifalantes do Coliseu, chama-se o Seu Comandante Alpuim Calvão. O Comandante Alpuim Calvão foi um oficial de mérito na guerra colonial, era fuzileiro, mergulhador, submarinista da Marinha, um homem cheio de prestígio, um herói da guerra, e falava-se nos corredores que ele seria o futuro diretor da PIDE-DGS. Eu fui à ópera com a minha mulher e um casal, nosso amigo, e disse para a Ana, que era dos 4 era a única que sabia. Arrebentou, já não há hipótese. No fim da ópera, ao contrário do que era habitual, um ramo de orquídeas, não, foi um imenso ramo de cravos vermelhos que se ofereceram à Joan Sutherland. Ninguém sabia que isto ia ser a revolução dos cravos, como está aqui expresso neste bonequinho que eu adoro. Augusto Pinho era na época oficial da Marinha, um dos muitos jovens oficiais democratas e antifascistas que estavam decididos a fazer a revolução. Eu participei na parte construtiva, não de uma forma muito evidente, mas porque havia que ter algum recato. Eu saí de casa no dia 25 de manhã, comandando uma coluna logística da Escola de Fuzileiros para a prisão de Caxias, Reduto Norte, onde já tinha sido tomado por uma companhia de paraquedistas. Inicialmente veio uma ordem que os presos que estavam de alguma forma ligados a crimes de sangue, enfim, os atentados, alguns mortos, alguns feridos, esses não eram libertados. Os outros disseram, não, então não sai ninguém.
E isso durou, esse impasse durou até chegar uma ordem do Spínola, que então saiu toda a gente. Eu costumo dizer que nós fizemos o golpe de Estado. A Revolução foi o povo que fez no dia a seguir. Porque a Revolução não é só derrubar o governo, é criar o sentimento nacional de que as coisas tinham sido bem feitas e que era isso que estavam todos à espera durante estes anos todos. Eu acho que o 25 de Abril, a Revolução do 25 de Abril, foi importante, porque nos libertou da ditadura, nos devolveu a liberdade, mas a verdadeira revolução foi em relação às mulheres. Havia profissões que estavam vedadas às mulheres. A diplomacia, a magistratura, o poder local, as Forças Armadas, as Forças de Segurança. E repare que havia profissões que as mulheres não podiam casar. Por exemplo, as enfermeiras não podiam ser casadas, não se podiam casar. As professoras, para se casarem, havia era publicado um anúncio no Diário da República a dizer que a senhora Y ia casar com o senhor Z. E esse senhor Z tinha de oferir um salário superior ao da professora. Ouça, a minha mulher, para casar comigo, teve que ter dois documentos a testar a sua idoneidade e bom comportamento. Um foi passado por uma farmácia, que era do padrinho dela, e outro por um café. Sair para o estrangeiro. Estamos a brincar, mas as mulheres já querem passear. Era o que mais faltava. A autorização do marido. Eram propriedade. Votar? Qual votar? Estudar. Para a universidade já havia muito pouco ensino superior. E depois as mulheres tinham que estar em casa. Arranjar os casacos dos maridos. Limpar o fogão. As mulheres praticamente não tinham direitos. Para poderem abrir uma conta num banco, tinham de ter a autorização do marido. Para tomar contraceptivos, tinham de ter o consentimento do marido. O marido podia abrir-lhes a correspondência. Quer dizer, consideremos que o marido, se encontrasse a mulher em adultério, portanto, numa traição, poderia matá-la, sendo que a única consequência eram 6 meses de degredo. Portanto, 6 meses, até quase que para salvaguardar o próprio, 6 meses saía, e passado 6 meses estava sanado a consequência por ter assassinado a mulher. Portanto, não eram verdadeiras cidadãs. Aliás, o voto, não tinham o direito de votar e, portanto, o voto é que confere o direito de cidadania plena a quem quer que seja. Foi a 25 de abril de 1976, 2 anos depois da Revolução dos Cravos, que homens e mulheres votaram livremente para eleger os representantes na Assembleia da República. A abstenção, aquela que nunca é chamada às urnas, mas que sai sempre vencedora, mal compareceu nesse dia. As primeiras eleições, as eleições para a Constituinte, foram de uma participação esmagadora, mesmo com tentativas de limitar a participação das pessoas e mesmo ainda com setores da sociedade que ainda não estavam rendidos ao que tinha acontecido. Agora, o que se passou, entretanto, o facto de se ter traído muito daqueles ideais através de diversos governos que não cumpriram com aquilo que a Constituição contém e mesmo com as promessas que fizeram, criou uma grande desconfiança. A democracia não é perfeita e veja, a lei da paridade também precisa de ser aperfeiçoada, porque há aspectos que nós, com a prática, vamos verificando que que a lei da paridade não deu o resultado que nós gostaríamos que desse. Por exemplo, houve um partido que respeitou a lei da paridade e, no entanto, conseguiu eleger 11 homens e uma mulher. Portanto, onde é que estão os 40% que diz a lei? Porque, precisamente, como a lei diz que é de 40%, podem eleger, colocando só homens nos 2 primeiros lugares
podem eleger praticamente só homens. Portanto, há ainda alguns aperfeiçoamentos, alguns ajustes que têm de ser feitos na lei para evitar precisamente que isso aconteça. Edith Estrela e Alma Rivera são 2 das 84 mulheres eleitas nas últimas eleições legislativas em 2022, menos 2 do que na noite eleitoral de 2019. Os ventos revolucionários têm vindo a soprar a areia de muitas feridas de um povo pobre, reprimido e pouco erudito. Foram ao todo 48 anos de ditadura e o caminho para uma sociedade igualitária, livre e justa faz-se há 49. Depois do 25 de Abril começaram-se a criar políticas de inclusão e de combate à pobreza e de combate à exclusão social, nomeadamente com o término das barracas, com a alfabetização da população, portanto foram criados diversos programas de alfabetização e de educação, nomeadamente apoios sociais que começaram a existir, foram extremamente importantes, por um lado para fazer o diagnóstico da população que existia na altura e das dificuldades que enfrentavam. Portanto, todas essas políticas levou a que hoje em dia nós estejamos um pouco mais perto daquilo que é a verdadeira inclusão das minorias na sociedade. No entanto, ainda há muito mais caminho a fazer. A habitação é o exemplo mais claro disso e ser um jovem neste momento histórico que atravessamos é também confrontar-se com essas dificuldades e com o facto de que o que ficou por cumprir de Abril estar a pesar tanto nas nossas vidas. E pesa porque o custo de vida é enorme, porque um salário não permite ter uma vida digna, continuamos a ser dependentes, mesmo a trabalhar, as pessoas empobrecem a trabalhar, 1/3 dos trabalhadores em Portugal são pobres. O rosto da pobreza também é feminino. São as mulheres que oferecem salários mais baixos, são as primeiras a ir para o desemprego e as últimas a aceder ao mercado de trabalho. Temos a geração mais qualificada de sempre, mas ao mesmo tempo é talvez a geração mais precária de sempre. Existem dados que dizem que cerca de 65% dos jovens hoje em dia têm trabalhos precários. Portanto, somos o segundo país, o país da OCDE onde os jovens saem mais tarde de casa, passando para a área da educação, onde em Portugal, por exemplo, Portugal é o segundo país da OCDE, apenas atrás da Itália, em que a situação socioeconómica da família tem mais impacto depois do percurso escolar dos jovens. Não conseguimos fazer um plano de vida e construir uma família, enfim, ter esse tipo de perspectivas e isso é desolador e tira muito a esperança à juventude. Os jovens hoje em dia também são um grupo extremamente vulnerável para padecerem de doença mental. Sendo que está estudado que grupos que sofrem de doença mental vivem em média 10 a 20 anos menos do que grupos que não sofrem de doença mental. O impacto da saúde mental hoje em dia no trabalho estima-se que seja cerca de 4% do PIB. Foi feito um relatório pela União Europeia que constatou isso. 4% do PIB hoje em dia é quase metade daquilo que é investido no SNS, portanto tem um impacto enorme também na economia e na produtividade que nós temos no nosso trabalho. E nós queremos, de facto, se viver numa sociedade democrata, temos que pensar também na qualidade de vida. Abril de 74 obrigou a repensar nesse conceito de qualidade de vida, desde logo na área da saúde. É preciso recordar que, na época da ditadura, mais de metade da população portuguesa não tinha acesso a cuidados de saúde, fosse por distanciamento geográfico ou carência económica. Pois, de facto, a acessibilidade à saúde era muito escassa e infelizmente era apenas para pequenas elites. Hoje em dia nós temos o nosso SNS e, aliás, o nosso SNS foi uma das grandes conquistas da Revolução do 25 de Abril e talvez seja o nosso grande trunfo da nossa democracia. E o SNS fez algo que foi acessibilizar, de facto, os serviços de saúde para toda a população. No entanto, a acessibilidade não é tudo, porque a saúde pode ser acessível a todos, na teoria, mas na prática, de facto, não é isso que acontece. Porque hoje em dia temos muitos grupos, como por exemplo muitos migrantes e grupos socialmente mais vulneráveis, que querem ter um médico de família e não têm, porque ainda muita população de Portugal não tem acesso a um médico de família. Querem tratar de um problema, de uma urgência e têm que estar 10, 12, 13, 14 horas à espera para serem atendidos e muitas vezes têm que ser encaminhados para o privado
e a grande parte ainda da população portuguesa não tem ainda condições económicas para aceder a este serviço de saúde. E por isso é que muitas vezes nós temos o caso de uma criança cigana que hoje em dia espera viver cerca de 18 anos menos do que uma criança que seja da sociedade maioritária. E isto de facto faz-nos pensar o porquê. Porque a acessibilidade na teoria, na prática, não é bem assim. É pelas minorias que Israel Paródia, de 22 anos, ergue a voz. Está no 4º ano do curso de Medicina e trabalha voluntariamente em parceria com várias associações de intervenção social, como palestrante sobre a educação inclusiva e literacia em saúde, em diversas escolas e bairros sociais de todo o país. Graças à liberdade conquistada há quase meio século, vai se tornar no primeiro médico português a admitir com orgulho a etnia cigana. Eu tive a sorte de nunca ter vivido num bairro social e, consequentemente, também nunca ter frequentado uma escola segregada. Acho que o exemplo é muito importante, porque eu via os meus amigos a seguirem para os cursos que eles sempre quiseram, irem para Direito, e para Medicina, e para Sociologia, e portanto olhava para eles e dizia, se eles conseguem, eu também consigo, porque não sou nem mais nem menos do que eles. Agora, quando nós vamos para um contexto de uma escola segregada, é totalmente diferente, porque não existe um exemplo daquela pessoa que conseguiu, porque a própria escola depois acaba por não os incluir, e não existe aquele sentimento de pertença à escola. Nós temos muitas escolas hoje em dia que fazem intervalos próprios para as pessoas que não são das minorias e intervalos próprios para as crianças das minorias. Portanto, esta compartimentalização dos alunos é algo que nunca vai ser benéfico. Pela mudança e pela evolução de uma sociedade livre de pensamentos, mas também de estereótipos, Israel abraçou recentemente o desafio de se tornar embaixador em Portugal do projeto conjunto da União Europeia e do Conselho da Europa para a educação inclusiva, que promove a equidade, a coesão social e a cidadania ativa. A educação inclusiva, como o próprio nome indica, deve incluir todos. E acho que isso é essencial. Nós devemos fazer parte de uma escola em que nos sentimos seguros, em que nos sentimos com autoestima, com o pensamento de que podemos ser aquilo que nós quisermos, sem deixarmos de ser quem somos. E hoje somos livres para escolher, livres para fazer a mudança, para discordar, manifestar e questionar. Mas até quando? Liberdade, eu costumo dizer que a liberdade tem de rimar com responsabilidade. Ela não é um dado adquirido, de todo. Todos os dias pode haver recuos se nós não ocuparmos o lugar da liberdade e da democracia e exigirmos que ela seja uma realidade. Devo dizer-lhe que estou muito preocupada com alguns ataques que vejo à democracia, não apenas entre nós, mas por todo o mundo e sobretudo a nível da União Europeia, que é um exemplo de democracia para todo o mundo. Acho que aquilo que nós assistimos em França, que pode pôr em causa a própria democracia. Ou seja, as manifestações fazem parte da democracia. É normal que os cidadãos possam manifestar o seu descontentamento, mas devem fazê-lo de forma pacata, de forma com calma, lá está, respeitando também os direitos dos outros, os direitos daqueles que têm os seus carros e que não querem que sejam incendiados, o direito daqueles que têm as suas lojas de comércio ou as suas casas e não querem que sejam partidas, os vidros partidos, etc. E, por exemplo, até chegaram a incendiar símbolos da própria democracia, como edifícios das câmaras municipais. Portanto, isso são atentados à democracia. E casos extremos foi aquilo que aconteceu no ataque ao Capitólio e aquilo que aconteceu também na praça com a representação dos três poderes em Brasília. Portanto, isso são inaceitáveis ataques à democracia que podem, de facto, pôr em perigo o regime democrático. E, portanto, nós temos de estar permanentemente atentos, porque a democracia não é um dado adquirido. Tal como os direitos das mulheres não são um dado adquirido, tal como os direitos humanos não são um dado adquirido. Deveriam ser, mas não são. São direitos fundamentais,
que estão consagrados na lei, mas que são muitas vezes, frequentemente, postos em causa. Portanto, nós temos o dever de estar vigilantes e de atuarmos em defesa da democracia sempre que ela estiver em perigo. No íntimo de quem sobreviveu à ditadura, espera-se que as novas gerações não saibam um dia o que é viver oprimido. Mas se um dia se caminhar para a intolerância e submissão, há ainda quem esteja disposto a reviver a revolução uma e outra vez, quantas vezes forem precisas, para ser sempre abril. Eu diria que foi o dia mais feliz da minha vida. Sem muitas dúvidas. Tenho muitos dias felizes, mas o mais feliz, aquele que me encheu mais, que me fez rir, que me fez chorar, que me fez abraçar a pessoas que não conhecia, beijarem-me homens e mulheres na rua. Então isto não vale a pena, meu Deus. Por a hipótese de não ter valido, é ofensivo. De maneira, se valia a pena, meu Deus. Outra vez, todos os dias.